Ele é arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, com mestrado e doutorado pela USP. Desde 92, é arquiteto da Prefeitura de São Paulo e, desde 2000, professor do Departamento de Projeto da FAU-USP. Entre seus projetos de maior repercussão estão os CELS, Centros Educacionais Unificados, que reúnem creche, escola, teatro e espaços para a prática de esportes na periferia. O Arena Livre tem o prazer em receber Alexandre Delijaikov, do Grupo Pesquisa Metrópole Fluvial. Hoje vamos falar do Hidroanel Metropolitano de São Paulo, um projeto que redesenha 170 quilômetros de vias navegáveis formadas pelos rios Pinheiros, Tietê, pelas represas Billings e Itaiaçupeba, mais um canal e um túnel que fazem a ligação entre as duas represas. Conosco nesta arena os deputados Adriano Diogo, do PT, Carlão Pinhatari, do PSDB, e Beto Trícoli, do PV. Um prazer em recebê-lo, senhores deputados. Bem-vindo, professor. Obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco desta agenda perdida. As nossas represas e rios já foram navegáveis em São Paulo, lá num passado remoto, né? A Billings foi amplamente utilizada durante a construção para carregar os detritos da própria obra. O Tietê também já foi o rio emblemático de navegação dos bandeirantes paulistas. O Pinheiros, ainda existe até uma prova cabal da navegação, que é o farol do Jaguaré, que está lá como testemunha dos tempos em que o canal se prestava à navegação, inclusive noturna. Professor, como fazer um hidroanel metropolitano em São Paulo que funcione, que tenha cargas, que possa transportar, inclusive passageiros, como acontece em outros lugares do mundo? Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Realmente, o rio Tietê era muito navegável em São Paulo até 1920, 1930. Batelões de cargas navegavam de Mogi das Cruzes ou da região de Osasco até a Ponte Grande. Infelizmente, a partir de 1930, essa navegação na cidade de São Paulo diminuiu muito. Mas nós conseguimos viabilizar de maneira muito articulada em 3 políticas públicas, a partir da definição do transporte fluvial urbano de cargas, essas cargas que ninguém quer enxergar, que são lixo, entulho, lodo, material de desassoreamento do próprio rio. Sim. E movimento de terra. Essas cargas, essas 5 categorias de cargas, que lá na FAO nós chamamos de cargas públicas, elas são cargas que já viabilizariam toda a navegação fluvial desejada e desejável para a metrópole, que é o turismo fluvial, o lazer fluvial, o transporte fluvial urbano de passageiros. Porém, a carga pioneira, quer dizer, o transporte pioneiro é dessas cargas públicas, que são cargas que devem ou deveriam ser gerenciadas pelo poder público. É importante dizer que já existe uma hidrovia, pelo menos entre a barragem da Penha e o Cebolão, ela já funciona hoje recolhendo os detritos da dragagem do próprio rio Tietê, não é, professor? De Edgar de Souza, para falar a verdade, até a Penha, mas porque a eclusa do Cebolão já existe, então é um estirão navegável considerável. E já tem um transporte de sedimentos, ainda tímido, né? Não é de maneira sistêmica, mas já existe. Eu gostaria de lembrar também que por compartimentos isolados, né, não interligados por eclusas, a Billings é um mar, é a verdadeira metrópole fluvial, está na Billings. E desde a época do projeto do reservatório do Rio Grande pelo ASA Billings, foi instalado lá 3 balsas famosas, a balsa do Bororé, a balsa do Taquacetuba e a balsa do João Basso, que vai para o Riacho Grande. São balsas para pedestres e veículos. É uma coisa importante para o morador da metrópole saber que a navegação fluvial nessa metrópole existe há muitas décadas, né? Ela não cessou completamente, ela só diminuiu. Daquelas 2, 3 mil embarcações, batelões que eram licenciados por ano até 1920, certamente, que era de transporte comercial de cargas, realmente isso acabou. Mas a navegação de serviço ainda existe e a navegação de passageiros e veículos na represa existe e é importante. Deputado Adriano Diogo, nem falamos do rio Tamanduateí, da ladeira Porto Geral, ou seja, havia um porto próximo a 25 de março, o Tamanduateí também era navegável. Deputado Adriano Diogo, sua primeira intervenção. Então, muito obrigado por comparecer ao programa, professor Alexandre. Eu gostaria, para viabilizar esse hidroanel metropolitano, são necessárias obras, tem um custo muito elevado, são coisas simples
E lá no campo de Bagatelle também tinha um embarcadouro, tinha um ancoradouro e tinha um porto das barcas. É verdade. Durante a retificação do canal do Tietê. Mas eu gostaria que você pudesse aprofundar como em fazer esse sistema integrado e se esses custos, e se tem prazo, se já foram contratados os projetos executivos, quais são os próximos passos? Então, deputado Adriano, a FAO foi convidada pelo Departamento Hidroviário para participar numa cooperação técnica acadêmica no desenvolvimento desse trabalho. Evidentemente, a implantação de um anel hidroviário, o hidroanel, né, com uma dimensão de multiscopo, quer dizer, escopos múltiplos de várias secretarias, né, ela pode ter um cronograma de implementação que não impede que a navegação seja realmente implementada já, nesse trecho de Edgar de Souza até a Penha. O governo do estado licitou a construção da eclusa da Penha. Com isso, aumenta o estirão navegável até a foz do rio Jacu, na estação de tratamento de esgoto de São Miguel Paulista. Então, nós vamos com a navegação, na verdade, a população da metrópole de São Paulo poderá usufruir da navegação de Edgar de Souza até a estação de tratamento de esgoto de São Miguel Paulista, onde, originalmente, no Porto Geral, existe um porto fluvial lá, naquela igrejinha de São Miguel Paulista, lá é a Rua do Porto, para quem vai para o Jardim Pantanal. E o nome é Rua do Porto, em São Miguel Paulista, onde está a estação de tratamento de esgoto, entre a foz do rio Jacu e a foz do rio Itaquera, lá era um porto fluvial quando os portugueses chegaram há 500 anos atrás. Uma aldeia indígena com canoas atracadas. Eram dezenas de aldeias indígenas, onde hoje é a metrópole de São Paulo, e a aldeia indígena principal escolhida para os portugueses implementarem sua sede foi o porto principal, o Porto Geral, da 25 de março. As obras, elas podem ser implementadas por trechos. Nada impede que a gente possa navegar na represa Billings sem ter a eclusa, por exemplo, que ligaria a Billings com o Rio Pinheiros. Professor, faltou falar do custo. O custo, me desculpa. O custo de uma eclusa, essa eclusa que vai ser construída, está em 90 milhões. A eclusa é na barragem da Penha? A Penha. É um elevador, né? É um elevador. Eclusa, desculpa, eclusa é um elevador de embarcações, né? Como um rio urbano, se me permitir um comentário breve, ele é desde dos tratados de arquitetura hidráulica, desde as reformas urbanas de 300 anos atrás, existe, na verdade, uma consciência que um rio urbano trata-se de uma máquina hidráulica. Quer dizer, a constituição de parques fluviais urbanos e portos fluviais urbanos estão dentro de um conceito de máquina hidráulica, onde é necessário não só construir os canais, mas implantar barragens móveis e eclusas. O correto para essa máquina hidráulica ficar completa, igual uma casa que tem porta e janela, é realmente implantar barragens móveis para regularizar as vazões, e com uma barragem móvel cria um degrau que regulariza a vazão, evita enchentes. Precisa instalar ao lado da barragem móvel eclusas, que são elevadores de embarcações. Professor, indo um pouco na linha da fala do nosso querido Adriano Diogo, cumprimentar o Carlão Pinhatari, enfim, a todos aqui do programa, é um prazer, mas o cronograma disso, quer dizer, o tempo de execução, que é uma obra que a gente sabe que não é de curto prazo, né? Acho que o governo já demonstrou intenção positiva nisso, quando contratou os estudos em 2009, eu perguntaria, esse grupo de pesquisa da USP, Metrópole Fluvial, ele surgiu a partir dessa demanda do governo, já existia grupo organizado, e ao mesmo tempo o cronograma de implantação disso, quer dizer, há quanto tempo, quer dizer, qual o horizonte final e as etapas que a gente poderia estar inserindo no correr desse período? O encontro foi um encontro feliz entre o Departamento Hidroviário e a Faculdade de Arquitetura. Eu poderia dizer que a ponte desejável no âmbito da cultura e extensão entre um escritório público de projetos de infraestruturas urbanas com uma escola pública de arquitetura. Já que a USP é uma universidade que tem 3 eixos de ação, ensino, pesquisa e extensão, é muito legítimo que haja esse elo, né, umbilical, onde a escola pública de arquitetura possa contribuir com os escritórios públicos de projeto. Porém, do ponto de vista da pesquisa, o meu mestrado e o meu doutorado, quer dizer, há 22 anos eu estudo sistematicamente
essa questão da navegação fluvial urbana como estruturador de uma rede de parques e portos fluviais, para a cidade ficar de frente para os canais e não de costas. E antes do meu trabalho de pesquisa, está na própria origem da história da FAO. O professor Paulo Mendes da Rocha, arquiteto, é filho do grande engenheiro emérito da Politécnica, engenheiro Mendes da Rocha, que projetou o Porto de Vitória no Espírito Santo e, na verdade, foi o diretor de projetos da Comissão Executiva da Bacia Uruguai-Paraná, que, de certo modo, foi o embrião da hidrovia Tietê-Paraná. Mendes da Rocha, engenheiro politécnico, muito animado com seus pares, né? Com um projeto do Tennessee Valley, da autoridade do Vale do Tennessee, implementado pelo presidente Roosevelt para sair da depressão dos Estados Unidos nos anos 30, que gerou um cronograma de projetos e obras até os anos de 1980. Novas cidades, projetos de usos múltiplos das águas, tudo que a gente fala na política nacional de recursos hídricos. De certo modo, os Estados Unidos pegaram o vale mais pobre de lá, implementaram uma hidrovia que tem, na verdade, uma rede, uma rede de cidades, polos de desenvolvimento. Não é só ligando nada a coisa nenhuma, quer dizer, tem todo um nexo interligado com as hidrovias norte-americanas. E o Mendes da Rocha, engenheiro, foi um engenheiro politécnico, diretor da Escola Politécnica, titular da cadeira de Portos, Rios e Canais importante, cujo filho dele é o nosso professor emérito querido, que é conselheiro do nosso grupo de pesquisa. Eu, particularmente, comecei há 22 anos atrás sistematicamente com isso, e o grupo de pesquisa são alunos envolvidos com isso. O cronograma, para não deixar de responder essa pergunta, do ponto de vista da proposta acadêmica da FAO, que, na verdade, está muito aquém das relações complexas, né, do tomador de decisão, nós, almejando uma política de Estado, onde as políticas de governo estão contidas numa política de Estado, como o exemplo do TVA, nós esboçamos um cronograma para 8 gestões, essa e mais 7. A atual gestão do atual governador, mais 7. A atual gestão dos prefeitos, mais 7. São 16 prefeitos diretamente envolvidos com o pé no hidroanel, dentro da bacia que tem 26 municípios, na bacia do Alto Tietê. Então, na verdade, uma perspectiva de articulação de uma política de Estado que vai além e que a política de governo possa viabilizar essa política de Estado, de uma articulação, né, tanto na esfera federal, estadual e municipal e intersecretarial no âmbito dos estados, municípios e União. Então, na verdade, é uma proposta, evidentemente, no plano acadêmico de um grupo de pesquisa. Isso é a Assembleia, essa casa, enfim, que poderia imaginar um jeito que é a construção coletiva, né? A verdadeira arquitetura é essa conquista coletiva, né? Um diálogo, aberto ao diálogo para isso. Mas o senhor diria mais investimento, encurta esse tempo aí de 30 anos? Sem dúvida nenhuma. Porque o governo do Estado de São Paulo é um dos mais ricos, né, em arrecadação. E os municípios que estão na metrópole também não são são significativos. Então, o cronograma que nós fizemos assim estendidos foi, na verdade, para uma meta do aterro zero, porque o que está por trás do hidroanel é a articulação visceral com a política de resíduos sólidos de mobilidade urbana. A carga cativa de uma hidrovia, com estirão regional, como a hidrovia Tietê-Paraná, que o porto de origem está distante do porto de destino uns 300, 400 quilômetros, é naturalmente baixo valor agregado, minério, grãos, essas coisas assim. A carga cativa de uma hidrovia intraurbana ou intrametropolitana, que nós não estamos falando de carga de passagem da Interlândia para o porto marítimo. É, na verdade, cargas onde o porto de origem e o porto de destino estão dentro da própria metrópole. E a carga cativa são minérios, entre aspas, né, que nós vamos ter que garimpar, é tudo aquilo que a gente não quer ver. Não seja por falta de cargas, né, professor? Só de lixo nessa cidade de São Paulo são 12 mil toneladas diárias. Deputado Carlão Pinhatari, sua primeira intervenção, muito bem-vindo. Primeiro quero cumprimentá-lo, agradecê-lo por sua presença, cumprimentar os nossos deputados aqui, deputado Adriano Diogo, deputado Beto Trícoli, né, o Jorge, e dizer o seguinte, eu lendo algumas coisas que estavam falando sobre articulação arquitetônica, urbanística, resíduos sólidos e tal, alguns dos integrantes desse grupo de trabalho dizendo o seguinte, que tem que se colocar imediatamente um transporte de pessoas dentro do Rio Tietê, ou dentro do Rio Pinheiros, assim que for possível a navegação, mesmo com todo esse
mau cheiro que tem, para as pessoas verem de mais de perto o estrago que o esgoto faz, ou enfim, que a cidade faz no próprio rio. Porque o senhor também concorda com isso? Eu acho que isso é interessante de se fazer para as pessoas conhecerem o problema de perto? Eu acho que não, é interessantíssimo. Eu acho que é fundamental dentro dessa... A cidade é a nossa escola. Nós temos que saber dialogar, ter consciência, o estado de consciência pleno da complexidade. Fomos nós que poluímos os rios. Não tem que ser nós que vamos ter que despoluí-los, né? Então, realmente colocar as embarcações para transporte de passageiros, didático. Já tem uma embarcação lá no Cebolão, né, didática, né? Sim. Faz o Navega São Paulo, né? Acho que é muito didático para as crianças das escolas públicas e particulares. Nada impede que as embarcações naveguem no Pinheiros Inferior e Pinheiros Superior e também no Tietê, com uma navegação que possa, além de movimentar o canal, as pessoas terem consciência da poluição e, ao mesmo tempo, as embarcações terem um caráter igual limpador de piscina. Na proa, que é a escumadeira, sabe, igual de frigideira, o aspirador de pó que corta as folhagens. Nós sempre citamos Amsterdã, por exemplo, ou Paris, né? O anel hidroviário de Paris, formado pelo Sena, Saint-Denis e Saint-Martin, tem um horário na navegação de serviço igual do metrô, que entra um barco que é um aspirador de pó, limpa o fundo. Amsterdã também corta ou limpa, uma escovinha que escova as paredes do cais, né? E principalmente tira aquilo que está com vento. Lá na Holanda, é o Mar do Norte, uma ventania, qualquer papel voa para o canal. Então, eles aspiram. Então, é fundamental esse tipo de navegação já. Professor, o senhor falou em Pinheiros Inferior, Pinheiros Superior. Para quem não conhece, para quem passa de carro no ar-condicionado, me desculpa. Ali na Marginal Pinheiros, nem se dá conta que tem um desnível de 5 metros ali do Pinheiros, não é, professor? Na foz do Córrego da Traição, onde tem a Avenida dos Bandeirantes. Lá tem um desnível de 5 metros. O doutor Alexandre estava falando, acho que eles não conhecem, nem o Adriano, nem o Beto. Essa embarcação veio da nossa região. Isso. Né? Foi comprada lá, foi repartida em 4, veio em caminhões. E eu fui andar nela aqui. E não sente o cheiro podre do rio, né? Não sente, dentro do barco. Puseram uns vidros dessa grossura com ar-condicionado dentro, porque não era assim. Ela era totalmente... A gente levava, na época de prefeito, Adriano, a gente levava lá 100 a 150 pessoas da terceira idade para conhecer os nossos rios. Que navegavam lá o dia todo e à tarde fazia uma janta para eles, alguma coisa, e traziam de volta. Então, era uma coisa muito interessante. E eu tive a curiosidade de ver aqui no Tietê. Aí você percebe que já tem uma grande parte que é navegável ali. Né? Do Cebolão, você desce. Eu não sou da capital, eu não conheço os rios, a Foz, onde que é, a Jusante, não sei, mas o que a gente percebe é que já está havendo um movimento disso. E vendo os recursos hidroviários de São Paulo, a gente percebe que até que, enfim, alguém está pensando. A própria Presidência da República investiu um recurso nas hidrovias de São Paulo. O Estado de São Paulo está se mobilizando, eu acho que é justo isso. E, como o senhor disse, é um problema de Estado. Nós temos que fazer isso num programa de Estados. 6 governos, ou 7 governos, ou 8. E quando o senhor fala aqui que é mais ou menos 1 bilhão de investimentos, isso são todas as fases? Na verdade, o que está nesse... Os portos, as eclusas... É importante esclarecer que trata-se de um estudo de pré-viabilidade, né? Técnica, econômica e ambiental. Agora o Departamento Hidroviário está passando para a fase de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O que nós fizemos foi uma articulação dessas três gavetas, técnica, econômica e ambiental. Dá um nexo articulado deles. Então, os custos são referentes ao canal, né? O canal, eclusa, as obras da via. Da linha do cais para a terra, né? Por exemplo, os portos, os ecoportos, os transportes e principalmente o triporto, que é o de destino da carga, é uma planta processadora de cargas, que transforma lixo em matéria-prima em insumo. É como se fosse uma indústria de base, uma siderúrgica. Evidentemente, essa parte que está na terra, né, não está nesses custos. O que está nesses custos são... Parte do custo pode vir, como disse, articula política de resíduos sólidos, saneamento, mobilidade urbana, então outros... Combate a enchentes. Combate a enchentes. Então, na verdade, esses custos podem compor... E uma coisa importante, deputado, se permitirem, o canal, porque São Paulo é quase uma ilha, quer dizer, já é uma metrópole fluvial, só faltam 17 quilômetros de interligação
do compartimento Rio Grande da represa Billings, que é um compartimento que não está poluído, com um compartimento com a represa de Itaiaçupeba, que já é, na verdade, Suzano. Em Suzano. Esses 17 quilômetros desse canal, ele tem um uso múltiplo pelo seguinte, de ampliar a capacidade do sistema Tietê Cabeceiras. Então, nós temos, por transposição, né, de águas, nós podemos pegar os 5 reservatórios do Tietê Cabeceiras e aumentar o volume do compartimento Rio Grande da Billings, que não está poluído. Então, isso faz com que o Pinheiros, por exemplo, fique com vazão natural, de montante para jusante, não precisa mais bombear. E mais limpo. Mais limpo, e com o passar dos anos, o compartimento Pedreira, que está poluído, saindo também água, vai perder a sua poluição de fusta. Deputado Adriano Diogo, só lembrando, nesses 3 minutos que restam para fechar esse primeiro bloco do programa, vamos apresentar também umas imagens. O senhor pode ir dialogando com o professor e ele já vai comentando algumas imagens desse projeto, só para o nosso telespectador ter uma ideia da dimensão do que é o hidroanel metropolitano. Deputado Adriano Diogo. Então, professor Alexandre, nós temos essa imagem, quer dizer, tem aquela mancha enorme que é a região metropolitana. Então, eu queria que você pudesse comentar 2 coisas. Primeiro, para a pessoa que está nos ouvindo, assistindo, o contorno, né, do hidroanel, mas com mais calma, pudesse, de uma forma mais didática, dizer as cargas seriam o lixo, né, resíduos sólidos, desassoreamento, entulho, terra e lodo das estações. E lodos. Terras, terras dos loteamentos, não, né? de escavação. Escavação de subsolos e subsolos de, por exemplo, galerias de túneis de metrô. E obras em geral, né? Então, se o senhor pudesse, em cima do mapa, por exemplo, a ligação com São Miguel, quer dizer, da Iclusa, se a gente pudesse, para a pessoa entender onde está a saída da Edgar de Souza para chegar na Barragem da Penha, na foz do Rio Jacuí, lá em São Miguel Paulista. Isso. Lá na Vila Nitroperária. Isso. Isso eu acho que é uma coisa importante. Esses 17 quilômetros dessa ligação, quer dizer, para a pessoa que vê o mapa, entender em função da sua região, e se eu pudesse depois também fazer o detalhamento das cargas, porque resíduos sólidos é 13 mil toneladas dia. Era 12, já está em 13. Entulho. Também está quase 800, quase 1 quilo por dia, né? E o próprio consumo do crescimento da cidade, professor? Areia, brita. É quase. 1 quilo por dia por habitante de entulho? E a cidade continua crescendo. O entulho não é insignificante. Então, na verdade, naquele mapa, nós podemos ver assim, o anel, na verdade, não existe, do ponto de vista sistêmico, nós estamos trabalhando com redundâncias, né? Então, na verdade, é constituído por 3 arcos. Então, à esquerda dessa imagem é o arco oeste, ou Y original, constituído pelo rio Tietê e Pinheiros. O Tietê vai de Edgar de Souza, no extremo oeste, até a Penha, na foz do rio Ticoatira, por ali, né? E, complementando esse arco oeste, inclui o Pinheiros inferior, que vai da foz do rio Pinheiros, no Cebolão, até a Avenida dos Bandeirantes, na Traição, a foz do rio Traição, e o Pinheiro superior, que é da Traição, até a barragem de Pedreira. Então, esse arco oeste, ele tem todos os portos de origem, vão para um porto de destino que fica onde está a Lagoa de Carapicuíba. Lá é o porto de destino dessas cargas. Potencialmente pode receber até 16 mil toneladas por dia por conta da eclusa. Professor, vamos falar mais detalhadamente no próximo bloco, mas antes é bom lembrar o endereço onde se encontram detalhadamente esses mapas, o www.metropolifluvial.fal.usp.br, lá todos esses mapas e os projetos detalhados. Voltamos em instantes, viu, professor? Daqui a pouquinho voltamos com mais Arena Livre. Estamos de volta no Arena Livre e hoje falando de hidroanel metropolitano com o professor Alexandre Delijaikov.
Eu passo a palavra ao deputado Carlão Pinhatari sobre a polêmica aqui do intervalo, né? Sobre a viabilidade, inclusive, de levar essas cargas para dentro das calhas dos rios, deputado. Eu gostaria, professor Alexandre, que o senhor pudesse nos informar alguma sentido seguinte. A viabilidade econômica de um projeto desse, né? Eu acho que o que ganha, se a gente conseguir tirar caminhões nas nossas marginais, melhorar a despoluição. O próprio deputado Adriano Diogo falou uma coisa muito importante. Se a gente começar a usar a hidrovia, todos nós vamos começar a tentar despoluir, né? Mas só hoje, a quantidade de resíduos, de lodo, de resíduos de construção, de lixo, enfim, quanto isso gera de carga diária nessa hidrovia? Então, na verdade, o que nós estamos colocando no estudo de pré-viabilidade que retiraria praticamente 80% do transporte dos trechos das viagens de caminhões. 80% das viagens que transportam esse tipo de carga, né? Esse tipo. Então, é significativo mesmo. Isso, né? representa quanto do transporte? Você já tem um estudo desse? Não, no estudo de viabilidade, agora que o IPT está fazendo esse estudo cuidadoso, né, para chegar a esses números que comprovem a viabilidade econômica. Você imagina o tanto que entra de areia, o tanto que entra de pedra na cidade de São Paulo diariamente, né? Se isso pudesse vir por transportes de rios. Mas, O senhor estava dizendo sobre Amsterdã, você olha o rio de Amsterdã, o senhor acha que é um rio poluído, acha que é um rio sujo, pelo vento. O vento norte deles é uma coisa que atrapalha e atrapalha muito, né, o transporte. E é navegável todos os dias. Pois é. Então, essa conquista dos holandeses para construir aquele território, né, que é tudo uma edificação, né, e mais do que a parte física, é uma gestão integrada. Se qualquer ventinho na Islândia, no Mar do Norte, já fica um alerta com as barragens móveis, não vai inundar todo o território, né, quase todo. Eu acho que está por trás do hidroanel, porque o hidroanel tem essa dimensão multiscopo, né, de usos múltiplos das águas, e do ponto de vista do transporte, respondendo a essa pergunta, o transporte pioneiro de sedimentos de dragagem, ou aqueles sedimentos que se depositam na foz dos rios, só esse hoje é transportado por caminhão. E não precisa, porque a origem dele está no próprio leito do rio. E o destino será também junto ao rio. Então, não tem, na linguagem de transportes, uma perna, um trecho rodoviário. A carga pioneira é puramente hidro-hidro, ou seja, porto de origem está na beira do canal e porto de destino na beira. Então, essa é a primeira carga pioneira das 5 cargas públicas, é transporte de sedimento de dragagem, ou seja, hoje é transportado por caminhão. Então, 100% dessa carga passa para o rio, não tem caminhão, não tem uma perna rodoviária. A segunda carga pública é o transporte do lodo das estações de tratamento de esgoto e água. Também as estações de tratamento de esgoto e água estão na beira do canal navegável. E irão para um porto de destino também na beira. Então, as 2 primeiras cargas públicas, das 5 pioneiras, hidro-hidro, não tem perna rodoviária. A terceira, que é lixo urbano, já tem uma perna rodoviária, que hoje é em torno de 30 quilômetros, que vai para o transbordo, que passa do caminhão coletor para a carreta, que vai para o aterro. Nós estamos, em média, estimando nessa fase preliminar, que o trecho rodoviário seria, em média, 5 quilômetros, no máximo 10. Então, ir de volta, no máximo 8, desculpa, de 10 a 16 quilômetros, contra 30 e de volta 60. Ou seja, estamos reduzindo drasticamente a perna, né, o deslocamento, combustível, toda aquela coisa de carbono, passando para a embarcação. Então, é a mesma coisa o entulho. E a 5ª carga pública, nós ainda não temos uma gestão integrada disso. Para onde vão essas terras? Para um bota fora, sorrateiramente de madrugada, no fundo dos braços das represas ou na beira dos córregos, que potencializa o problema das cheias, né, Hoje já está sendo despejado à beira da represa Billings, no 7 Praias. Hoje toda a terra que é escavada já está indo para aquela região. Interceptar isso é muito importante. Sabe? Por isso que eu digo que é uma visão integrada. Né, muito interessante essa questão, esse conceito novo, por exemplo, de cargas públicas, né? Diferenciar até de cargas comerciais ou privadas, né? Porque ouvindo o professor falar, exatamente o custo, né, a onera
desses serviços, dessas cargas, ela vai diretamente para o serviço público, e que muitas vezes você não pode repassar, né? Então, quem assume o prejuízo socioambiental é o poder público, e no final das contas isso acaba por encarecer os serviços públicos, né? Então, me parece que, ainda mais na Grande São Paulo, você tem 39 municípios de vários portes, né? E ainda não está equalizada essa questão. Pequenos municípios mal conseguem cobrar as taxas, né, de lixo, de saneamento adequadas, né? E bastante interessante esse estudo quando faz essa diferenciação, porque o retorno é indiscutível a qualidade socioambiental, mas com certeza vai baixar custo desses serviços ambientais. É isso? Serviço público. Baixa o custo de serviços públicos, porque, na verdade, se permitir, deputado, a hidrovia metropolitana, o hidroanel, é a própria materialização do conceito de logística reversa, porque se a logística, de modo geral, é o que pesa nos custos de um pé de alface ou de qualquer produto, imagina o que a resistência, né, para a mudança de mentalidade, para implementar uma política de logística reversa. Com esse abre alas, como se fosse uma escola de samba, as cargas públicas, elas praticamente conseguem estruturar, né, orquestrar as cargas comerciais. E a carga comercial pioneira, que a FAO está conceituando, é o que sai dos triportos, que são os portos de processamento dessas cargas públicas, que vai transformar em matéria-prima em insumo. Básica, né? Com conceito civil. Isso, construção civil, quer dizer, dá para minerar ao contrário, que já está pré-processado, né? Então é um processo nessa planta industrial. Uma mineradora mesmo. É uma mineradora, vai minerar, vai retirar daquele sedimento de dragagem, vai separar a areia da argila, de metais, para aproveitar ferrosos, não ferrosos. Então, tem nós estudamos experiências em Dresden, na Alemanha, enfim, em vários lugares do mundo, que tratam de ecologia industrial e de logística reversa. É importante dizer no mapa que o arco oeste, o arco leste e o arco sul recuperam 3 corredores industriais da metrópole. O corredor oeste da região de Osasco, né, onde tem aquela região de Barueri, onde vai ficar o triporto, que é o porto de destino e processamento. O arco leste, onde está Itaquaquecetuba, que é um entroncamento hidroviário, ferroviário e rodoviário. Vai recuperar aquele corredor industrial da Fernão Dias, Guarulhos e Nitroquímica, aquela região da Zona Leste, para gerar emprego para as pessoas morarem. E o triporto lá do dique da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, não recupera, porque ainda tem um parque industrial significativo na rodovia Anchieta, mas faz uma ligação Porto de Santos até a Vila Carioca. Professor, esse mapa mostra bem claro ali, em azul, forte as represas. A represa Guarapiranga, a maior ali, a represa Billings, e tem um ponto rosa que deve ser o triporto ali, onde poderia processar essas cargas. Isso. É bom que se diga que existe uma capilaridade, são vários rios que também podem se tornar navegáveis, professor? Sim, porque o anel hidroviário é o canal pioneiro de 170 quilômetros. Faltam 17 quilômetros para fazer toda essa navegação circular. Mas, na verdade, a capilaridade é impressionante. Passa para 500, 600 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, só de 170 por 500 quilômetros? Porque, na verdade, a penetração pelos afluentes. Porque nós podemos, o Baixo Aricanduva, o Baixo Cabuçu de baixo, o Baixo Cabuçu de cima, o Pirajussara, dá para ter uma penetração perto da USP. Então, na verdade, a hora que somar tudo isso, rapidamente, nós passamos de 170 para 500 quilômetros. É importante lembrar que a orla fluvial urbana, metropolitana, só a represa Billings hoje tem 570 quilômetros de potenciais parques e portos. Professor, eu estou lendo aqui, é aí que o senhor trata, então, dessa questão de canais estreitos e rasos? Isso é um conceito muito importante, bem lembrado. Porque se são rios que estão no meio da malha urbana, é complicado você... teria que fazer uma engenharia, uma obra civil. Então, há 5.000 anos, nós estamos consolidando uma cultura de construção de canais. A humanidade, desde a revolução da agricultura, mas passando desde os romanos, é a arte de construir canais, né? Mas, na verdade, o que viabilizou a Revolução Industrial na Inglaterra, estamos nas Olimpíadas, estamos vendo o anel hidroviário de Londres, que interliga todas as cidades para navegar até Glasgow, né, na Escócia, era o Regente Canal. Então, o Tâmisa, lá em Londres, tem um anel hidroviário. Paris também tem um anel, uma questão de política de Estado. Todas as hidrovias da França chegam a Paris. Em Berlim também, como o próprio nome diz, todas as hidrovias do Oder, que é o divisa com a Polônia, até o Reno, passando pelo Elba,
todas as hidrovias da Alemanha convergem para Berlim, no anel Sprit-Elton-Canal. Então, esse conceito do anel hidroviário de uso múltiplo é conhecido há pelo menos 300 anos sistematicamente. O anel hidroviário de Paris foi inaugurado em 1830. Então, esse conceito de navegação em canais estreitos e rasos é importante porque se estabelece uma cultura da navegação. O barqueiro, que existia aqui em São Paulo, tem essa autonomia do caminhoneiro. Então, isso há uma capilaridade no sentido da cultura da navegação, a cultura fluvial importante. Professor, o senhor falou do Tamisa, mas tem uma grande diferença. O Tamisa tem água e o nosso Tietê, em muitos trechos se vê aquele banco de areia, ou seja, pela falta d'água, é um rio de cabeceira. Como é que se vislumbra transportar carga, seja em lixo, entulho, por um rio que não tem água, que é muito raso? Então, a carga não vai ficar encalhada no meio do rio, no meio de tanta sujeira, professor? Não, porque o conceito nosso é de navegação em canais estreitos e rasos, com praticamente 2 metros de profundidade, quer dizer, 2,5 metros, com um barco com calado. Calado é a linha da água, né, do canal até o fundo do casco, da quilha. De 1,80 m, que é a altura de uma pessoa, nós fizemos um pré-dimensionamento para uma embarcação automotor, autopropelida, com leme de proa, tudo, né? E embarcações com motores híbridos, propulsão híbrida, começando com gás, não seria nem diesel, biogás ou gás natural, com motor elétrico. Quer dizer, é mais barato ainda. Navegaria em canais estreitos e rasos, para 400 toneladas no porão. O lixo nosso urbano ainda é pouco denso. Então, um porão dimensionado para 400 toneladas de entulho, numa primeira fase, o lixo nosso, como é muito vazio, encheria o porão com 220 toneladas. Mas, mesmo assim, o entulho, com 400 toneladas, dá para navegar com 1,80 m de calado. Para passageiros, nem se fala. Passageiros é 60 centímetros de calado, 70 centímetros. Então, para barco de cargas, isso é importante. Então, mesmo para a carga pioneira comercial que sairia do triporto, um calado para transportar areias e tudo, ou mesmo vidro picado, pneu picado, se viabiliza pelo conceito de canais estreitos e rasos. Porque o que viabilizou essa revolução industrial na França, na Inglaterra e Bélgica, foram canais estreitos, mas muito estreitos mesmo, né? Tem 10 metros, 8 metros de largura, e muito raso, 1,20 m de profundidade. Deputado Adriano Diogo. Eu queria... o deputado Beto Trícoli deu uma abertura. Por exemplo, essas cargas públicas, elas podem atrair as cargas comerciais. Sem dúvida. Então, por exemplo, como eu entendo que a cidade é um organismo vivo e ele tem um metabolismo urbano, por exemplo, alimentos. O que entra de alimento na cidade de São Paulo por dia é um absurdo. Mas, embora tenha essa parte da logística por terra. Por exemplo, é possível, além da mineração de brita, areia, que chega todo dia na cidade de São Paulo, o setor das cargas comerciais, o alimento, pode entrar pela hidrovia? Sem dúvida, deputado Adriano. No site vocês poderão ver que na construção da exposição de motivos que justificam o hidroanel, nós damos destaque aos hortifrutigranjeiros, um destaque importantíssimo da recuperação do cinturão hortifrutigranjeiro na metrópole, né? Tem um conceito importante que é morar perto, né, do emprego, e outro conceito importante, diminuir a distância entre a planta e o prato, né? Então, na verdade, o conceito de agricultura urbana e recuperar o cinturão hortifruti é importante. Então, nós localizamos estrategicamente no anel de 170 quilômetros mercados municipais na beira do canal, ou seja, é uma divisão, uma multiplicação dos ceasas na beira do canal navegável, pegando no Arco Oeste, aquela produção que vem lá de Ibiúna da Piedade. Isso. No Arco Leste, Mogi das Cruzes, no Arco Sul, a região de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, recuperando aquele potencial da agricultura urbana. E mais do que isso, no canal Billings-Taçopeba, nós estamos reintroduzindo o conceito de floresta metropolitana, floresta comestível, né, também. Isso é uma coisa importante. Então, os portos estão localizados nesses entrepostos e se multiplicam nos ecoportos, que o ecoporto é um lugar de feiras livres também. Além de ser ponto de entrega voluntária de material triado, o ecoporto, né? São 60 ecoportos projetados no hidroanel.
São 900 feiras livres só em São Paulo. Isso. Deputado Carlão, vamos inaugurar aqui uma rodada de breves perguntas e breves respostas também? Pois não. Quando a gente começa a conversar sobre isso, você vê que existe alternativas, né? E que a gente começa a complicar. A verdade é essa. Quando você fala de resíduos sólidos, quando você fala de material de construção, você pode fazer com que ele se transforme outra vez em matéria-prima. Né? Na beira do rio mesmo, na própria ali, você fazer uma usina, como reciclagem de entulho. Vários municípios hoje já têm, de reciclagem de entulhos. Mas o que eu queria saber é o seguinte, o senhor acha que um projeto dessa dimensão, ele é sustentável economicamente? Ele é viável economicamente? Eu acredito que é viável, sim, porque é uma conquista de uma inteligência no âmbito coletivo, de a gente realmente reinventar o caráter que está no centro da condição urbana, que é a produção de conhecimento, produção de bens, né? O bem intelectual, aberto ao diálogo e construir esse tipo de transformação, né? Acreditar que a gente pode mudar, sim, eu acredito que dá para transformar, sim, tudo que a gente não quer enxergar em matéria-prima e insumo. E a meta dessas políticas de Estado seria o aterro zero, porque não tem para onde... Não pode Santa Isabel e Mauá ser a lixeira do ABC ou receber lixo do litoral sul ou do litoral norte. Subir a serra, caminhões de lixo sobem a serra. De Ubatuba para Tremembé. Então isso é muito triste. Então nós temos que mudar, é muito triste isso. Então a meta tem que ser o aterro zero. Então, definir nessa política nacional o que é resíduo, o que é rejeito. Resíduo dá para aproveitar tudo, rejeito, como lixo hospitalar, tudo. Tem que ter uma termoelétrica compacta, controlada, mas tem que fazer. Não? A meta tem que ser o aterro zero. Deputado Beto Trícoli, sua brevíssima pergunta ou já a saudação ao nosso convidado? Nós precisamos terminar o programa. Vamos saudando, então, né? Mas é evidente que parece aí que essa, talvez a solução, a gente viu recentemente a Marginal ser ampliada, né? Reduzindo a área permeável, as questões da... talvez, alguns já dizem que o Rodoanel já está superado. Parece que essa solução do hidroanel, na verdade, ele faria o equilíbrio sobre as variáveis, né? Ferroanel, hidroanel, rodoanel, e aí os portes e essa definição fantástica, brilhante aí das cargas privadas e cargas públicas. Eu acho muito bom. Acho que trabalha de maneira integrada, né? Deputado Adriano Diogo, sua saudação ao nosso convidado, que depois temos ainda as considerações finais dele. Eu queria agradecer e quero continuar aprendendo e acho que aportar isso aqui para a Assembleia Legislativa foi um momento importantíssimo. Talvez a gente pudesse marcar a reunião de algum grupo de deputados. Lógico que nós não temos conhecimento do deputado Carlão Pinhatari, que na região dele lá tem um processo originário, ele tem mais familiaridade, mas acredito que muitos deputados não tenham acesso a esse tema e parabéns. Eu queria o que puder falar no fim aí para que a gente tenha mais informações, porque, por exemplo, Londres sempre teve há muito pouco tempo que Londres despoluiu, né? Então, a minha maior preocupação é o seguinte, se o projeto se paga, da pergunta do Carlão Pinhatari, a sustentabilidade dele, se ele se paga, qual é o nível de investimento inicial e o fator indutor para a despoluição e para que a gente tenha o transporte de passageiros. Acho que isso seria uma coisa importantíssima. Deputado Carlão Pinhatari, sua saudação ao nosso convidado antes das considerações finais. Quero apenas agradecê-lo e cumprimentá-lo. Eu acho que o deputado Adriano fez uma colocação que pode vir na Comissão de Meio Ambiente, né, que é a sua comissão, ou qualquer uma outra comissão, para que se possa entender e conhecer muito mais. Porque é uma coisa que, quando eu recebi isso do Jorge na sexta-feira, eu comecei a ler alguma coisa sobre isso, você vai se interessando, primeiro pela nostalgia, né? Você imaginou esses rios navegando de novo, né? Você começa a pensar num passado não muito distante. Então, quero cumprimentá-lo a todos, né, dessa equipe técnica que está auxiliando. Eu acho que é uma coisa, não é um trabalho sozinho, mas é um trabalho de uma equipe
muito conceituado e que está fazendo um belo trabalho para, eu acho que para a humanidade. Isso é uma coisa que essa grande São Paulo, uma hora alguém tem que resolver o problema dela, né? Eu espero que esse seja um dos maiores motivos. E ninguém melhor que a mão bastante visível da universidade, da maior universidade do país, para ajudar a resolver os problemas de São Paulo. Professor, suas considerações finais. Eu preciso também perguntar, nesse encerramento, quer dizer, com tanto lixo difuso das cidades, aquela bituquinha de cigarro, a garrafa PET que vai parar na boca de lobo, que entope as galerias, e nos dias de chuva mais forte, essa sujeira toda vai parar no leito do rio. Seria a hidrovia a ferramenta necessária para mudar a cultura que a gente tem, o olhar que a gente tem para as águas que circulam aí em torno das nossas marginais? Suas considerações finais, professor. Eu acho sim, acho que realmente o hidroanel tem essa dimensão, além de articular políticas públicas, tem essa dimensão capilar de tomada de consciência no âmbito da importância de cada cidadão se comprometer mesmo, né, nesse trabalho que é a construção coletiva de transformar aquilo que nós poluímos no desejável bulevar fluvial. Quem não quer morar de frente para um parque fluvial, com praia fluvial urbana, com os barcos, né, com lazer fluvial? Hoje é o primo feio, né? Ninguém quer olhar para o lado dele. Então. É gozado. E você pode transformar numa coisa que todo mundo quer viver de frente de um bulevar desse. Um bulevar, um calçadão, igual esse que tem no Santos. Professor, para encerrar, o que faltou dizer, e quem quiser colaborar nessa empreitada também, vamos chamar o espírito dos empreendedores que queiram também apostar nessa ideia, as PPPs, por exemplo? Sem dúvida, realmente essa dimensão é um diálogo, uma construção, como eu falei, extremamente coletiva mesmo, não dá para deixar ninguém de fora dessa transformação, é um pacto, naquela dimensão é necessário, acho que... Eu queria agradecer, é uma honra estar aqui na Assembleia, na TV Assembleia, essa TV pública. Obrigado, deputados, né, pelo convite, mesmo, deputado Adriano, Beto e Carlão, mas é uma situação, do ponto de vista da transformação, que precisa ser um debate para inventar uma instância, tipo uma autoridade, né, igual a autoridade do Vale do Tennessee, uma autoridade do hidroanel, né? Isso. Do ponto de vista de ter fundo e gestão integrada, né, para ter uma continuidade, né, com aquela meta da política de Estado. E aí o papel da Universidade de São Paulo, de convite, né, aos estudantes que nem entraram ainda na FAO e na Poli, né, a participar. O grupo tem muita garra, são estudantes, ex-alunos, alunos da pós, mais de 30 pessoas participando, de professores aí que estão dispostos a abrir esse diálogo aí. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor, muito obrigado por seus esclarecimentos. Já fica de pronto convite para uma outra oportunidade tão profícua quanto essa. Muito obrigado. Obrigado à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência e até o próximo Arena Livre. Eu espero você.